Olá! Os altos preços de hospedagem em Belém durante a COP30, um evento climático global que será sediado na Amazônia, tem gerado preocupações não apenas econômicas, mas também sobre a imagem ambiental do Brasil. A elevação abusiva de tarifas por hotéis e aluguéis por temporada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, pode limitar a participação de delegações de países menos desenvolvidos e organizações da sociedade civil, comprometendo a inclusão e a diversidade nas discussões sobre mudanças climáticas. Esse cenário pode prejudicar a reputação do Brasil como líder em sustentabilidade, especialmente por sediar um evento que visa reforçar compromissos ambientais globais. A percepção de exploração financeira pode ofuscar os esforços do país em promover a conservação da Amazônia, sugerindo desorganização e falta de compromisso com a acessibilidade. Assim, medidas urgentes nas esferas municipal, estadual e federal são essenciais para regular preços, garantir participação ampla e preservar a credibilidade ambiental do Brasil no cenário internacional. Para entendermos melhor esse assunto, hoje conversaremos com Pedro Quagliato, advogado especializado em direito do consumidor e mestrando em direito empresarial, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos falar sobre os preços abusivos da hospedagem para a COP30 e como podem afetar a imagem do Brasil perante os demais países. Olá, Pedro, tudo bom? Olá, Renata, tudo bem? Como vai? Joia. Muito obrigado pelo convite para participar, para falar desse assunto tão relevante e tão em pauta nesse momento. É verdade. Pedro, antes da gente começar, então, essa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional. Tá legal, Renata. Meu nome é Pedro Quagliato, eu sou advogado, atuo na cidade de Campinas, São Paulo. Eu sou especialista em direitos do consumidor pela PUC de São Paulo. Eu tenho um mestrado pela Universidade da Califórnia em International Commercial Law, Direito Comercial Internacional, e sou mestrando em Direito Empresarial aqui na Facamp, em Campinas. Tenho escritório aqui em Campinas, atuo há bastante tempo aqui na cidade, e atuo com muitas questões relacionadas a direitos do consumidor, tanto para o lado dos consumidores, como também para o lado de empresas nacionais e internacionais. Perfeito. E Pedro, essa questão aí da COP, é, já faz um tempo, né, que eu acho que as pessoas que costumam participar desse evento estão comentando isso. Isso não é uma novidade há pelo menos um ano, mas isso agora está tomando uma outra proporção, né, principalmente internacionalmente. Como que os altos custos aí de hospedagem durante esse evento que vai ocorrer em Belém agora em novembro, eles podem impactar a percepção internacional dessa imagem ambiental do Brasil, considerando, né, que o evento é sediado na Amazônia e o objetivo, até mesmo por se realizar ali em Belém, na Amazônia, é para destacar a liderança do país em sustentabilidade. Então, queria escutar um pouco aí da sua percepção. Pois é, Renata, isso é um assunto que veio à tona agora, no mês de julho e agora em agosto, mas é algo que está se comentando desde janeiro. Há relatos que desde janeiro as comitivas de diversos países têm se queixado, feito reclamações, junto aos consulados brasileiros e às embaixadas brasileiras ao redor do mundo, em relação principalmente aos altos custos de hospedagem. E aqui eu só vou situar a questão. A COP30, ela deve ela deve levar a Belém do Pará aproximadamente 50.000 pessoas. São pessoas do mundo inteiro, são comitivas de 198 países, ou quase 200 países que deverão participar. E essas comitivas, elas são extremamente numerosas. Alguns países pretendem levar comitivas de até 500 pessoas. Por que tanta gente?
porque eles levam os representantes, as autoridades, mas também levam pessoas com alto conhecimento técnico das questões ambientais e de sustentabilidade que são discutidas. Então, isso é um problema muito sério. A gente não está falando aqui no presidente, no primeiro-ministro, na primeira-dama de cada país. A gente está falando em comitivas muito numerosas, com centenas de pessoas que estão tendo dificuldades seríssimas para conseguir encontrar hospedagens dentro do orçamento que cada país tem. Logicamente, países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento têm um orçamento reduzido, limitado, mas mesmo países desenvolvidos, como a Áustria, por exemplo, estão encontrando sérias dificuldades em encontrar hospedagens a preços razoáveis, a preços justos. Isso pode prejudicar o evento e a própria imagem do Brasil de diversas maneiras, né? Primeiro, acusação de greenwashing, que é justamente aquela prática contra o próprio Brasil, tá? Não só contra o evento, o COP30, mas contra o próprio Brasil, de aquela prática de você pregar uma coisa, pregar igualdade, isonomia, sustentabilidade, e na prática você ser diferente. Porque sustentabilidade não é só conservar florestas, conservar o meio ambiente, e também garantir acesso, inclusão, tratamento ético aos participantes e à população local. Então, é uma falta, aparentemente, uma falta de coerência, né, em relação ao que o Brasil prega e quer pregar com a COP30, ao sediar a COP30 na Amazônia pela primeira vez, ser protagonista nas questões de sustentabilidade e ESG, e isso na prática não está parecendo que seja verdade. Há também um possível prejuízo na legitimidade das decisões e dos acordos que podem ser firmados durante a COP30, porque se nem todas as comitivas, as delegações estiverem representadas ou estiverem com sua composição completa, eventualmente isso pode prejudicar os acordos, pode prejudicar, porque tecnicamente alguns países tendem a estar mais representados que outros, e isso pode prejudicar a própria legitimidade das decisões e dos acordos que podem ser celebrados durante a COP30. A questão também prejuízo da imagem do Brasil para o exterior, e não só politicamente, mas também do ponto de vista empresarial. Isso pode gerar problemas, porque do ponto de vista de ESG, o Brasil pode estar passando uma imagem negativa e pode prejudicar eventualmente o interesse de investidores estrangeiros no Brasil por conta disso. Isso pode prejudicar a imagem do país como destino de turismo sustentável. É uma oportunidade incrível que Belém está tendo, Belém tem, de se mostrar para o mundo como um local bacana, um local sustentável, um local inserido no ecossistema da Amazônia para turistas do mundo inteiro. E com essa dificuldade que eles estão tendo, as comitivas, as milhares de pessoas que deverão ir a Belém em novembro, eles podem estar perdendo uma oportunidade de ganhar clientes, conquistar clientes, fidelizar clientes que poderiam facilmente retornar a Belém em outros momentos, podem facilmente voltar aos seus países de origem, falando bem de Belém, falando que foram bem recebidos no Brasil, e eventualmente criar um turismo aquecido em Belém após a COP. Então, é uma série de coisas que essa narrativa e essa imagem de que nós estamos passando de não acolhermos corretamente os nossos visitantes, afinal, né? Comitivas e delegações do mundo inteiro estarão em Belém em novembro, a não ser que algo drástico aconteça e a COP seja transferida para outro lugar, o que já aconteceu anteriormente. É bom frisar, depois a gente pode falar sobre isso. A não ser que isso aconteça, a gente está perdendo uma oportunidade de ouro de passar toda essa imagem positiva que nós poderíamos passar, e ao contrário, estamos passando uma imagem de oportunismo, ao invés de aproveitarmos a oportunidade de ouro que sediar um encontro tão importante como a COP. Perfeito. E você sabe, Pedro, eu desde outubro do ano passado, eu tenho tentado verificar a hospedagem. E outubro do ano passado já não tinha, tá? Às vezes você entrava em algumas redes hoteleiras, estava tudo fechado, você não tinha nenhuma opção de quarto. O que tem disponível
assim, são condições muito ruins e preços muito elevados, né? E muitas vezes quando você acha algo assim, hã, que dá para ficar e tudo mais, você contrata, e eles cancelam. Então isso já me aconteceu algumas vezes, né. Então realmente já faz muito tempo que isso tem acontecido. O que a gente, né, tem escutado que está no meio, não sei o quanto vai se concretizar ou não, mas até agora acho que foi mencionado a questão de navio, mas também o navio você precisa baixar o calado, porque senão o navio não consegue atracar. Então, assim, tem um monte de situação que ainda está muito nebuloso, né? E o que eu queria saber de você é de que forma essa elevação abusiva dos preços de hospedagem, que inclusive acho que é vedado pelo Código do Consumidor, né? Ela pode comprometer a participação de delegações de países menos desenvolvidos, afetando inclusive a legitimidade das negociações. Porque, eu até estava pensando nisso, tem um monte de delegação que talvez não venha. E aí, como que fica a legitimidade, né? Como que vão ser as decisões? Ótimo ponto, Renata. Essas práticas, que nós estamos verificando em Belém, com os hotéis na rede hoteleira e também em hospedagens, particulares, elas infringem, uma série de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e de outras legislações federais também. Eu cito algumas aqui. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, inciso 9 e 10, ele proíbe, por exemplo, a elevação sem justa causa de preço de produtos ou serviços, que é exatamente o que está acontecendo. É, vou apenas frisar: é proibido você elevar preços em uma situação como essa, em um evento de grande porte como esse, não é proibido, tá? Desde que haja uma justificativa plausível, como, por exemplo, o aumento do custo de insumos, como, por exemplo, o aumento da demanda e de outros fatores que podem impactar um aumento justificado nos preços. Mas o que a gente está observando ali não é um aumento razoável ou justificado. A gente se nós compararmos o valor das diárias em Belém do Pará, em novembro, durante o período da realização da COP, e um ano antes, a gente está falando aí em aumentos de 10, 15 vezes mais, ou seja, 1.500% de aumento, o que não é razoável, não é justificável. Então, é uma prática abusiva. Outra prática abusiva, como você mencionou, Renata, é você ou recusar a venda, a comercialização de reservas para determinadas pessoas, em detrimento de determinadas pessoas para beneficiar outras, ou mesmo você simular cancelamentos de reservas, não simular, você realizar o cancelamento de reservas já realizadas para conquistar ou para fechar reservas com preços mais elevados. São Uhum. todas práticas abusivas, consideradas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor. Mais um ponto sobre o código ainda: direitos básicos do consumidor é a proteção contra publicidade enganosa e abusiva e métodos comerciais desleais ou coercitivos, que é o que está acontecendo. As delegações, elas não têm opção, ou elas não participam, ou elas participam parcialmente, com comitivas reduzidas, ou elas se Reduzidas, né? submetem, né? Ou elas se submetem a essas práticas, a esses preços. As que podem, né? As que não podem vão ficar prejudicadas. E em relação às mais prejudicadas, com certeza, são os países em desenvolvimento, mas não somente eles, Renata. Outros participantes que também pretendem estar na COP estão sendo duramente barrados com essa prática abusiva de preços. Eu cito aqui ONGs que pretendem participar, grupos, povos indígenas, comunidades tradicionais, como acadêmicas, ONGs, que não são necessariamente delegações de países, mas são partes, inclusive brasileiros, né, do nosso território nacional, que provavelmente não conseguirão participar ou deverão ter uma restrição muito severa para a participação. Tudo isso prejudica essa barreira econômica de acesso. Ela não é um problema só de direito do consumidor, é um problema institucional do próprio evento. Por conta disso, países do mundo inteiro, todos eles que pretendem participar do evento, países signatários do Tratado da ONU,
com a boa fé e com a intenção de participarem do evento, estão insistentemente pedindo que o governo brasileiro, que as autoridades brasileiras, União Federal, Estado do Pará, município de Belém, Procon, Defensoria Pública, Ministério Público, que eles façam uma intervenção, e isso está sendo feito nesse momento, para que essa prática abusiva seja cessada, seja encerrada ou ao menos amenizada para possibilitar a participação maior de todos os países, que é exatamente a ideia da COP. A COP, ela tem essa abertura, essa abrangência que tem, graças à participação universal, isonômica, igualitária. Cada ano ela é sediada em um país, agora chegou a nossa vez, e num momento fantástico para nós falarmos de Amazônia, para nós mostrarmos o Brasil como um país que preza a sustentabilidade, um país que olha para o ESG para atrair investimentos internacionais, investimentos verdes, aqueles investimentos que priorizam empresas e autoridades que zelam pelo meio ambiente. Então, não tem melhor justificativa possível para a gente ter essa interferência governamental e coibir de forma bem enérgica, na minha visão, tem que ser feita, essas práticas abusivas que estão acontecendo em Belém desde o começo do ano, desde o ano passado, como você falou. Perfeito. E nesse sentido, Pedro, qual que é o papel, né, do governo estadual do Pará na articulação de soluções, como o termo de ajustamento de conduta, para equilibrar os preços de hospedagem e assegurar que a COP30 ela seja inclusiva, como você bem colocou aí, né, de algumas comunidades, de algumas populações ali representativas, né? Isso também é alinhado aos objetivos ambientais globais, porque um dos objetivos desse evento é realmente essa participação bastante heterogênea para que se discuta, né, esse tema tão importante e o objetivo, né, de ser no Pará, que pelo menos há uns 2, 3 anos isso vem sendo falado, é justamente para reforçar a necessidade de uma sustentabilidade, da proteção da floresta, né? Até o tema era a COP da floresta. Então, fica até um contrassenso, né? Porque o objetivo, de fato, é promover uma proteção ambiental, mas a partir do momento que você não torna esse evento ali inclusivo e participativo, como que você chega nessa participação ambiental, né? Então, qual que é o papel do Pará, do Estado, ou mesmo do governo federal, para facilitar e viabilizar isso? Bom, já que não houve um consenso entre a rede hoteleira e os responsáveis pela logística da COP30 na esfera privada em relação a preços, já que está havendo essa abusividade, esse abuso excessivo de preços, o governo do Pará ele precisa liderar uma solução que pode ser uma solução híbrida com sanções, fiscalização em caráter impositivo, impondo multa, penalidades administrativas, mas também incentivando de forma educativa as redes de hospedagens, as plataformas de hospedagens, os hotéis, as próprias hospedagens particulares, com benefícios, com créditos. Então, ele pode atuar tanto de forma coercitiva, com poder de polícia, fiscalizando, assinando tanto através de assinaturas de termos de ajustamento de conduta, de taxas, como até mesmo através de ação civil pública, para entrar, para realmente coibir, forçar a rede hoteleira a obedecer preços razoáveis, as práticas justas e legalizadas de Código do Consumidor. Mas ela também pode atuar com incentivos para ter um aumento na oferta de quartos. Eu estava estudando sobre o assunto aqui uns dias atrás e verifiquei que a COP30 graças à COP30, 50 mil pessoas devem estar no estado do Pará, em Belém do Pará, em novembro. A capacidade da rede hoteleira mais quartos em Belém, ela tem uma variação aí entre 28 mil e 52 mil. Então, a gente tem aí
o número de quartos disponíveis bastante próximo do máximo da capacidade dos visitantes que deve vir. O governo pode intervir aumentando essa capacidade, dando incentivos a hospedagens familiares ou fazendo negociações para que navios possam atracar no Porto de Belém, para que seja aumentado a disponibilidade de quartos. E existem ferramentas jurídicas para ele fazer isso. E o governo está atuando, não sozinho, mas juntamente com Ministério Público local, juntamente com diretoria do PROCON local, juntamente com Secretaria da Justiça do Estado do Pará e até comissões de consumidor da OAB, Procuradoria do Estado, junto aos hotéis, junto às plataformas de hospedagens, de forma, primeiro, colaborativa, com uma recomendação, de uma maneira mais educativa, mas em seguida impondo assinatura de termos de ajustamento de conduta, impondo responsabilidade civil por eventuais crimes contra o consumo e diversas outras maneiras. Então, o governo, mesmo que tardiamente, na minha visão, demorou para agir. A gente está há 3 meses do evento, isso poderia e deveria ter sido feito no começo do ano, né? mas, antes tarde do que nunca, o governo está tentando atuar para salvar o evento, já que uma das possibilidades ventiladas foi justamente a transferência do evento para outra localidade, como aconteceu alguns anos atrás, quando em Santiago do Chile, a COP, se eu não me engano, a COP 25, ela seria realizada lá, e acabou sendo transferida para Madrid por conta de protestos locais. Não foi uma mesma situação idêntica a essa, não foi o problema de alto preço nas hospedagens, mas por outras questões políticas e econômicas, o evento foi transferido às vésperas da COP25 de Santiago do Chile para Madrid, na Espanha. Então, a gente precisa ficar bastante atento com isso. E, Pedro, de que maneira que o governo federal, né, ele pode intervir com base aí na legislação consumerista para mitigar os impactos desses preços ali extorsivos e evitar essa crise de hospedagem prejudique, acho que ainda mais, né, porque acho que já está prejudicada, a reputação do Brasil como anfitrião desse evento climático tão relevante? O governo federal pode e deve atuar de maneira parecida com o governo estadual, porém utilizando outras agências, como, por exemplo, a Senacom, Secretaria Nacional de Direitos do Consumidor, como, por exemplo, o próprio Ministério do Turismo, mas as ferramentas seriam mais ou menos as mesmas, a imposição de termos de ajustamento de conduta, mas aí já em abrangência nacional, não só em abrangência estadual, a propositura, eventualmente, de ação civil pública por parte do Ministério Público Federal, isso seria perfeitamente possível para coibir essa prática, para punir quem está fazendo. Eventualmente, o governo federal também poderia ter a cooperação do CAD, que é o Conselho Nacional de Defesa Econômica, se houve e aparentemente pode estar havendo um conluio entre os hotéis, entre a rede hoteleira de Belém do Pará, caso isso esteja acontecendo. Conluio é aquela conversa, aquela troca de informações privilegiadas em detrimento do ambiente de consumo, em detrimento do consumidor. Isso pode estar acontecendo, e se estiver o CAD, que é um órgão governamental federal, pode autuar de forma bastante drástica contra a rede hoteleira, contra plataformas de hospedagens que acabam tendo a responsabilidade solidária. O próprio STF já decidiu sobre isso, numa situação como essa. Então, o governo federal dispõe de um cardápio bastante robusto, que inclui Senacom, TAC Nacional, Ministério do Turismo, CAD, para tentar desarmar essa prática de preços abusivos, garantindo um acesso equitativo das delegações e blindando a reputação do Brasil como anfitrião de um dos eventos climáticos mais relevantes dos últimos tempos, mais relevantes desse século. Lembrando que a COP ela teve origem na década de 90, após a ECO 92, que foi uma reunião global climática realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Eu me lembro disso, e ao falar isso eu denuncio a minha idade, mas eu me lembro bem, estava entrando no colegial, foi muito importante, muito relevante, quando começou-se a falar de preocupação com o meio ambiente, e agora o Brasil, 30 anos depois, tem a oportunidade de sediar esse evento. Lembrando que esse evento ele é realizado anualmente,
cada ano em um país diferente. E um ponto curioso aqui, Renata, eu pesquisei e verifiquei que este problema com aumento abusivo de preços de hospedagem ou de escassez de hospedagens já aconteceu outras vezes, tá? O Brasil não é o pioneiro. Único. No Tá. único, aconteceu, por exemplo, em Glasgow, na Escócia, há mais ou menos 4 anos, e aconteceu no Egito, com a COP realizada lá, salvo engano, em 2022. Em ambos os países houve problemas, não tão acentuado como o que a gente está tendo aqui, tá? Mas problemas esses que foram resolvidos, ou ao menos amenizados ou contornados pelas autoridades locais naquelas ocasiões, e, felizmente, as COPs acabaram ocorrendo. Uhum. Normalmente, assim, né, problemas eles acabam acontecendo porque são muitas pessoas vindo para uma cidade. Então, nem sempre todas as cidades elas estão preparadas para receber esse número de representantes de outros países. Em Baku, ano passado, por exemplo, eles. Eu não sei se foi decretado feriado, mas eles fizeram e pediram para a população sair da cidade, tá? Então, eles deram ali alguns dias, pediram para a população sair da cidade, e os dias de evento deram home office para todo mundo, para ninguém circular para poder melhorar o trânsito, né, etc. e tal. Então a gente sabe que todas as cidades elas passam por desafios, né, mas se ajustam aí nessas logísticas. O problema é que é muita gente vindo, talvez, para uma localidade que não tem essa infraestrutura compatível com o número, né? E uma outra pergunta, Pedro: o governo federal ele já tomou alguma atitude ou por enquanto está somente governo do Pará atuando? Como é que está essa interlocução, né? Essa ação para realmente resolver o problema? Pelo que eu observei, Renata, o governo federal está atuando de maneira política. Ele encaminhou, o ministro do Turismo esteve no Pará nesta semana para conversar com os organizadores do evento. O governo federal, através das suas embaixadas ao redor do mundo, tem tentado tranquilizar as delegações que deverão participar. Então, ele está atuando de uma maneira mais política. Política. Da maneira judicial, na maneira mais efetiva, quem está atuando é a Defensoria Pública do Estado do Pará, a diretoria do Procon do Pará, Secretaria do Estado do Pará e até mesmo a OAB do Pará e a Procuradoria-Geral do Estado. Então, eu tenho visto atitudes mais efetivas e judiciais sendo tomadas localmente pelo Estado e pelo município, o que faz sentido, e o governo federal tentando atuar de forma política. Porém, na minha visão, se o governo federal atuar de forma judicial, vai ser de maneira drástica, vai ser de uma maneira muito mais enérgica, através do CAD, por exemplo, algo que pode causar ou trazer punições, sanções bastante severas aos praticantes desses atos abusivos contra a ordem nacional de consumo, tá? Tá, Contra o, perfeito. E outra coisa que eu queria saber, né, como que a ausência de uma plataforma ali oficial de hospedagem, mencionada pelo setor hoteleiro, ela pode ser abordada juridicamente pela esfera ali federal, estadual, para garantir preços justos, né, e reforçar também a credibilidade do Brasil? Tá. Renata, pelo que eu verifiquei, já existe uma plataforma oficial de referência de hospedagem da COP30, porém, ela não está aberta e disponível a todos os países participantes. Me parece, pelo que eu pesquisei, dos 198 países aderentes à ONU e à COP, que possivelmente poderiam participar, apenas 70 teriam à sua disposição essa plataforma oficial de referência. A princípio, 70 países menos desenvolvidos, com menos condições orçamentárias de participar. Então, foi disponibilizada. Infelizmente, a quantidade de acomodações disponibilizadas nesta plataforma, ela não foi suficiente para atender os países mais necessitados em desenvolvimento. E, além disso, as acomodações que não foram disponibilizadas a preços
a princípio justos, nesta plataforma oficial, elas foram disponibilizadas a preços estratosféricos. Eu dou exemplos aqui. Me parece que nesta plataforma oficial, os quartos foram disponibilizados, as acomodações, e aqui eu estou falando, não estou falando só de hotel, estou falando de hospedagens, de alojamentos, de casas particulares, elas foram disponibilizadas em preços de até $300 a diária, o que seria então destinado a países menos desenvolvidos e com orçamentos mais restritos. Porém, como eu falei, foram poucas acomodações. Eu tive informação que apenas 3, 4 mil acomodações foram disponibilizadas nessas condições, e as outras que não estavam aqui, a gente está falando em 80%, 90% do remanescente da cidade, foram disponibilizadas a preços completamente fora da realidade, mesmo considerando a realidade de um evento global como é a COP. A gente está falando aqui em diárias de $500, $1.000, $2.000. Então, desta forma, para o período de 11 dias, 10, 11 dias que o evento deve levar, a gente está falando aqui em custo total para uma acomodação que pode chegar facilmente a 100, 200, 300 mil reais. Isso para uma acomodação hoteleira, tá? Não estou falando aqui para um apartamento ou para outras acomodações, casas. Há relatos de casas que estão sendo oferecidas pelo custo de 1 ou 2 milhões de reais para o período. Algo completamente fora de qualquer parâmetro nacional ou internacional, e que gerou indignação das delegações, inclusive das delegações de países desenvolvidos, como o caso da Áustria, que colocou em xeque a sua própria participação, ou até da Alemanha, que é um dos países mais ricos do mundo, e que também ajuizou reclamações bastante acentuadas na Embaixada Brasileira em Berlim. Perfeito. Na verdade, assim, quem que são os culpados, né, por esses preços abusivos? E de quem que seria a responsabilidade de fiscalização e essas ações para evitar esses abusos? Bom, respondendo diretamente às tuas duas perguntas, quem são os culpados? A princípio, rede hoteleira e proprietários de hospedagens que confundiram oportunidade com oportunismo. Então, eles são os culpados. Agora, a quem cabe a fiscalização e as ações a evitar esse abuso? Cabe às autoridades. As autoridades devem tomar as medidas para fiscalizar, para coibir e para punir quem está praticando os abusos. E como isso está sendo feito? As autoridades, elas estão, entre outras coisas, notificando as plataformas de hospedagens, as agências de turismo online, que servem como intermediadoras ao oferecerem hospedagens durante a COP30. A gente está falando aqui dessas marcas como o Airbnb, a Booking e outras plataformas, hotéis.com e outras. As autoridades têm notificado essas plataformas, são muitas plataformas, eu falei apenas aqui as mais populares, mas muitas estão sendo notificadas, para que elas identifiquem práticas de elevação de preços abusivas e injustificadas, para que elas, as plataformas, notifiquem os hotéis e as hospedagens sobre essas práticas, pedindo imediatamente a tomada de medidas e a adequação à legislação brasileira, eventualmente para que elas também cessem ou simplesmente derrubem esses anúncios de suas plataformas, tá? Tudo isso. E, além disso, para que elas prestem informações às autoridades sobre preços, sobre média histórica de preços, para que as autoridades tenham como referência o que é o razoável em Belém, naquela época e com aquelas hospedagens, para que possam utilizar como referência. De novo, não é proibido você praticar aumentos em situações com aumento elevadíssimo de demanda e de custo de matéria-prima e de insumo, mas você tem que ter uma justificativa razoável, plausível, planilhada, para poder mostrar para as autoridades. Caso contrário, é prática abusiva e vai ser coibida pelas autoridades, tá? Então, seria nessa linha que acho que respondi seus Sim. questionamentos. Ô Pedro, e assim, né?
pelo que você tinha falado, acho que um dos valores ali mais em contas dentro do site oficial é $300, né? A diária. Não é, assim, não sei se é muito particular a minha opinião, mas não é um preço razoável, $300 uma diária, né, de uma hospedagem. Eu acho extremamente abusivo você partir ali desse valor, até como experiência das últimas Copas que eu vivi. Longe, né, na verdade, sim, todas as vezes eu sempre paguei um valor normal de hospedagem, nunca chamou a atenção do jeito como está. Então, eu não acho razoável esses $300, né? Nesse site oficial. De até 300, eu acabei falando 300, mas tem Tá, preços de $100, $200 também. tá. O problema é que são poucas acomodações Poucas acomodações, né? disponibilizadas. Essas acomodações já foram reservadas há muito tempo, ou seja, com essa faixa de preços você não encontra mais. O que a gente Não, encontra agora são preços assim completamente estratosféricos, sem qualquer razoabilidade e tendo tido aparentemente esse aumento, essa disparada de preços que não é compatível com o parâmetro, com os objetivos da COP. tá. E, assim, o consumidor final, tá? Porque você falou das ações que o governo estadual está tomando, essas ações mais políticas que o governo federal está adotando. Ah, o consumidor final, o que que ele pode fazer? Ótimo, ótimo ponto. Na esfera judicial, as autoridades podem e estão agindo através do Ministério Público, Defensoria Pública, com termos de ajustamento de conduta, com recomendações conjuntas para as plataformas e as imobiliárias. Eu estou falando plataformas online, mas também imobiliárias físicas locais também foram notificadas, tá? Agora, no plano individual, os consumidores podem ajuizar reclamações no consumidor.gov.br, nos PROCONs, eventualmente no Reclame Aqui, que é uma plataforma privada, o consumidor.gov é uma plataforma pública, então tanto uma como outra podem ser utilizadas como ferramenta para relatos de abusos e cobranças abusivas e excessivas, e eventualmente os consumidores podem ajuizar indenizações, pleiteando indenização, restituição em dobro do que foi indevidamente pago, pleiteando danos morais e pleiteando até mesmo outras multas, sanções punitivas que aí seriam aplicadas pelas autoridades contra a rede hoteleira, contra as imobiliárias e as intermediadoras que estão efetivamente realizando essa prática abusiva. Tá. E de que forma, tá? Para ficar bem claro aqui para os nossos ouvintes, né, os telespectadores, de que forma essa prática de preço abusiva ela é considerada infração pelo Código de Defesa do Consumidor, e como pode ser usada para responsabilizar hoteleiros e imobiliárias, né? Porque acho que não é só a rede hoteleira, as imobiliárias também, né? E acho que até eventualmente, se é um particular que está oferecendo sua residência, até esse particular talvez poderia ser responsabilizado. É. Mesmo a questão do particular, mesmo não se caracterizando uma relação de consumo, né? Se o particular ele não oferece de maneira corriqueira, rotineira, de maneira profissional, se ele não oferece através de plataformas de hospedagem, não incide necessariamente o Código de Defesa do Consumidor nessa relação, mas de qualquer maneira pode sim se caracterizar um crime contra a economia, pode sim Hum. se caracterizar, se levar em consideração o dano à imagem do Brasil, o risco que o evento está correndo de uma forma estrutural, institucional, e pode sim, portanto, se aplicar uma pensão, uma sanção administrativa contra um proprietário de uma hospedagem que esteja, mesmo não oferecendo através de uma plataforma, que esteja tentando se enriquecer ilicitamente, sem justificativa, em relação desse evento, né, em relação ao evento. Agora, de que maneira essa responsabilização vai ocorrer? De forma administrativa, autos de infração, termos de ajustamento de conduta, ação civil pública ou medidas propostas pelos próprios consumidores ou pelas próprias delegações
contra esse abuso. Eu não vejo uma delegação internacional ajuizando uma ação judicial no Brasil, no JEC, contra uma rede hoteleira, mas eu vejo, sim, consumidores locais prejudicados, de repente universitários, acadêmicos, estudantes, povo indígena, os locais, o nosso povo brasileiro, as ONGs que também estão sendo restritas, estão sendo limitadas de terem a sua participação no evento, eu vejo sim eles propondo, ajuizando reclamações e até mesmo ações judiciais contra essa prática abusiva. Tá. E Pedro, uma outra coisa que eu queria saber de você, né? Quais outros setores da economia brasileira eles podem ser prejudicados caso os demais países eles declinem a sua participação na COP30 por conta ali desses altos valores de hospedagem? É. Acho que de forma geral, Renata, a própria agenda ESG brasileira pode ser prejudicada, primeiro. ESG é aquele termo dado de meio ambiente, social e conformidade Segurança, né? e governança que empresas do mundo inteiro têm adotado. O Brasil, um dos objetivos da COP30 no Brasil é o Brasil se mostrar como um país aderente às políticas ESG e, desta forma, abrir o Brasil cada vez mais para o recebimento de investimentos ligados ao ESG. Então, primeiro, a gente pode perder investimentos consideráveis que seriam feitos no Brasil após a COP e que podem estar sendo direcionados para outros países que preguem e que pratiquem práticas de igualdade, isonomia, sustentabilidade verdadeiramente, enfim, mas também outros setores do estado do Pará e da cidade do Pará, como turismo e mobilidade, a parte aérea e rodoviária, transporte local, como táxi, aplicativos, operadoras, agências podem ser prejudicadas, setor de alimentos, bebidas, a própria economia criativa do estado do Pará pode e deve ser prejudicada, toda os serviços relacionados à cadeia de consumo do evento podem ser prejudicadas, segurança privada, limpeza, lavanderia, tecnologia da informação, comércio, varejo local, quer dizer, é todo um sistema, uma coletividade impactada por uma prática abusiva, equivocada, oportunista da rede hoteleira e da rede de hospedagens de uma cidade que não está olhando a coletividade, mas sim apenas o lucro, apenas um momento, e está prejudicando bastante uma diversidade bastante grande de pessoas. Complemento aqui dizendo o próprio setor da educação, de pesquisa do terceiro setor, já que universidades, pesquisadores pretendem e gostariam de estar presentes na COP, ONGs podem perder parcerias, convênios, intercâmbios e, consequentemente, captação de recursos. Então, a gente tem aí problema na arrecadação pública, uma menor arrecadação de ISS, Imposto sobre Serviços, com essa queda em todos esses setores que eu acabei de mencionar. Então, a própria administração pública local é prejudicada e a própria perda da oportunidade, né, de você fidelizar clientes, de você encantar o mundo ao receber bem delegações globais e, ao não fazer isso, você acaba tendo prejuízos durante a COP, em novembro, mas também no decorrer dos meses e dos anos que virão depois da COP. Sim, eu acho que é passar uma boa imagem, né? Desde o início do, da reserva, do se atrás, né? Então eu acho que é a imagem do país mesmo, né, Pedro? Com certeza. É. Felizmente. E, e daí, assim, aquela pergunta, né, de US$ 1 milhão. Há um caminho simples para resolver essa questão? Caminho A não é simples, principalmente considerando o curtíssimo prazo que a gente tem, de 90 dias, para a COP começar, ou algo assim, a gente está 3 meses, menos de 3 meses do início. Portanto, o caminho poderia ser simples se tivesse sido tomado 1 ano e meio atrás. Agora, com menos de 3 meses, o caminho existe, mas agora é correr atrás do prejuízo. O que precisa ser feito? Com a ajuda das plataformas de hospedagem, está se fazendo uma análise do que seria a média histórico, considerando
custos auditáveis, considerando a sazonalidade da hospedagem em Belém do Pará nesta época, para que, com base nesses preços para hotéis 5, 4, 3 estrelas hospedagens, se possa utilizar uma tabela de referência. Essa tabela ela não é inflexível, mas qualquer variação, principalmente para cima, ela deverá ser justificada. Então, é o que as autoridades estão fazendo agora. As autoridades também estão buscando um compromisso vinculante da rede hoteleira e da rede de hospedagens, das imobiliárias e das plataformas, com TACs setoriais, com termos de ajustamento de conduta, com recomendações conjuntas que são bastante firmes no sentido de que, se ações não forem tomadas em prazos muito curtos, eu estou falando em uma semana, 10 dias, é o que as notificações estão impondo à rede hoteleira e às plataformas de hospedagens, sanções, ou seja, punições bastante severas poderão ser aplicadas, tá? E aí, com base nessa tabela de preços que eles estão recebendo, com a ajuda das plataformas de hospedagens, com base em tudo isso, eles vão fazer uma fiscalização firme em cima das plataformas para que, em uma questão, um prazo curto, eles possam punir as plataformas e os hotéis que eventualmente insistam na prática abusiva e possam, desta forma, abrir um número de hospedagens, de acomodações razoáveis, isso juntamente com outras iniciativas, como utilização de navios, como utilização de escolas, de ginásios, como locais de hospedagens para os participantes da COP30. É dessa forma que agora, na correria, isso vai tentar, as autoridades estão tentando resolver essa questão muito séria. É uma questão que envolve diplomacia internacional, imagem do Brasil, questão de investimentos internacionais e, consequentemente, agora a justiça local e o direito e o poder judiciário e a administração pública local no Brasil. Perfeito, perfeito. E tem que ser rápido, né, Pedro? Porque senão realmente não dá tempo. Acho que se a situação não se resolver em 10, 15 dias no máximo, realmente acho que corre o risco, talvez, de uma transferência de local. Há um tempo a gente escuta, né? Por que não foi feito no Rio? Então, não sei. Vamos aguardar, né? E para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Perfeito, Renata. Bom, a mensagem que eu tenho para deixar é em relação à sustentabilidade. Não é apenas proteger o meio ambiente, proteger florestas, é proteger pessoas. Proteger pessoas envolve relações de consumo. Proteger pessoas envolve acomodações dignas para convidados, para estrangeiros. Então, a mensagem seria: a COP30 pode perder o seu núcleo, o seu intuito, ao restringir a participação de delegações de países menos desenvolvidos, de ONGs, de povos indígenas, ao permitir a realização de práticas abusivas com suas acomodações. O que vai legitimar a COP30 é a participação igualitária de todas as delegações, que elas possam trazer os seus pesquisadores, os seus técnicos, os seus profissionais e não somente os seus políticos, os seus representantes, para que as delegações possam discutir, negociar em pé de igualdade aqui em novembro em Belém do Pará. Então, a minha mensagem final é: não vamos confundir uma oportunidade que é uma oportunidade de ouro para o Brasil, com oportunismo, que é algo que está sendo, infelizmente, identificado. Então, em vista disso, já que não houve espontaneamente uma conduta razoável, lícita, dentro da legalidade, que as autoridades atuem de forma enérgica, em parceria com as plataformas de hospedagem, com a ajuda das plataformas de hospedagem, para coibir práticas, para que, mesmo que há pouco tempo da COP, mesmo que com esse curto prazo que a gente tem, a gente possa ter, mesmo assim, sediar uma reunião histórica e que possa atingir os seus objetivos de sustentabilidade, de ESG, de proteção da Amazônia, e de que a gente possa, então, passar para o mundo uma imagem
positiva do Brasil, é o que a gente precisa, uma imagem favorável para que o mundo olhe para o Brasil como já olhou em outros momentos, como líder regional ou até Uhum. global em determinados assuntos e com certeza o meio ambiente tem que ser um deles. Você falou uma coisa, né, que eu acho que é um ponto bastante sensível. O Brasil, ele sempre foi um protagonista, né, nas questões ambientais. Então, que ele continue sendo, e é uma pena que isso tenha ocorrido, manchando a imagem do Brasil sempre como um país protagonista, né, à frente de discussões importantes, de muitas vezes trazer soluções para as questões. Então, havia uma expectativa muito grande para essa COP, né? Acho que ainda há. A expectativa sempre foi de um avanço grande nos debates, de realmente ser uma COP ali voltada para a preservação, já que estava acontecendo uma floresta, mas ela precisa ter meios de que realmente aconteça e de que seja representativa, né. Então, eu acho que você abordou aí questões muito importantes. Pedro, queria agradecer sua participação no nosso programa de hoje. Já deixo o convite aí para que você volte mais vezes. Foi um prazer, Renata. Eu que agradeço o convite e estou totalmente à disposição para falarmos outras vezes sobre outros assuntos importantes como a COP30. Obrigado, Renata. Obrigado. Bom, no programa de hoje eu conversei com o Pedro Qualiato, advogado especializado em direito do consumidor e empresarial. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.